Olá, seja bem-vindo ao Sigilo Cast. Eu sou a sua anfitriã, Lai, e aqui é o lugar para você contar sua história anonimamente e eu comentar, porque assim, eu claramente tenho opiniões. Antes da gente começar, todas as nossas histórias são reais, mas nomes, detalhes e qualquer outra informação que possa identificar alguém foram alterados para preservar o anonimato de todo mundo. Amiga, antes da gente começar a nossa história de hoje, eu preciso falar algumas coisas. A primeira é que eu comprei um microfone novo. Então, assim, se esse áudio aqui tiver melhor, finjam surpresa, tá bom? Porque eu tô me sentindo uma podcaster profissional agora. Mostrei como que tá o setup lá no Instagram. Confesso que eu ainda tô aprendendo a usar o programa de gravação novo aqui. Então, se o áudio ficou pior, aí, né? Um beijo da Anitta, apoiem a artista local de vocês. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é: vocês também estão vivendo a Michael Mania como eu tô? Vocês foram ver o filme? Porque assim, eu não sei falar de outra coisa. Eu só penso nisso o tempo todo. E eu preciso saber se sou só eu ou se vocês também estão surtando igual. Enfim, pra quem não foi ver o filme do Michael Jackson no cinema, vá assistir, tá lindo e eu amei, porque eu sou fã e não crítica de cinema. Bom, pausa feita, bora lá pra história de hoje. Acho que antes da gente começar é importante fazer um parênteses, porque a história de hoje, ela é agridoce. Eu sei que vai parecer uma história sobre traição, mas eu não consigo achar que é sobre isso. Não só sobre isso. Eu acho que é sobre o que você acredita sobre você mesmo. E eu pensei muito se eu ia trazer essa história ou não, porque além de ter um final que eu não gostei, ela acaba nos colocando em contato com alguns lugares. Então, tô trabalhando no feriado e, consequentemente, o episódio vai ser um pouquinho mais reflexivo do que o usual. Comentem se vocês também gostam de trazer esse tipo de... Se vocês gostariam que eu trouxesse mais dessa discussão aqui pro nosso espaço. Bora lá. Contexto. A história hoje é do Diego. O Diego é um cara preto. E eu quis começar trazendo isso, porque é o único detalhe que eu não vou alterar da história. E também porque eu sou uma mulher negra e eu sei exatamente o peso que esse recorte tem. Isso não é só sobre característica, sabe? É sobre estrutura, é sobre vivência, é sobre construção. Bom, o Diego cresceu na periferia, ele veio de uma família simples, mas convenhamos que o ambiente era um pouco difícil e ele sempre foi um cara inteligente, daqueles que ouviam desde cedo dos professores: você vai longe, você é diferente. E o Diego foi. Ele estudou, ele se formou, ele conseguiu um bom emprego e ele ascendeu socialmente. Mudou de ambiente, mudou de círculo, mudou o padrão de vida. Mas assim, tem uma coisa que nem sempre muda junto: a forma como a gente se enxerga. Porque enquanto o Diego subia, ele não pensou em tratar dessas coisas. Então, ele acabou acumulando muitas crenças sobre si mesmo. E assim, convenhamos, é um ambiente, né? Essa transição aí do padrão de vida, ela acaba trazendo certos olhares, certos comentários, algumas situações indesejadas, sabe? Aquele tipo de experiência que não é explícita, mas você sabe, você sente quando você é a única pessoa preta na sala. E meus ouvintes que já estiveram nessa situação vai saber exatamente do que eu tô falando. Você é elogiado de um jeito estranho, sabe? Você não tem espaço pra errar, você tá sempre sendo constantemente comparado. E assim, sei lá, eu acho que isso aos poucos acaba se tornando uma voz interna dizendo que você precisa provar algo pra alguém o tempo todo. E é uma coisa que você não sabe que você tem que provar. Bom, acho que no final você acaba se sentindo sempre menos. Ou enquanto você não vai tratar isso na terapia, né? E estudar sobre isso, etc. Mas, enfim, vamos lá. Esse podcast aqui é sobre relacionamentos, então vamos continuar essa história. Diego conheceu a Marina. E a Marina era uma mulher branca.
era uma mulher branca, bonita, segura e rica. Eu não quero fazer uma caricatura aqui, tá? A Marina, ela era uma pessoa consciente. Consciente no sentido de sabia exatamente quem ela era, mas também uma mulher politizada, sabe? Que entendia os próprios privilégios dela. E mais do que isso, ela era uma pessoa boa, uma pessoa daquelas que quando elas entram no ambiente, ela ilumina o lugar que ela tá. E a Marina, ela escolheu o Diego, assim, sem dúvida, sem hesitação, ela chamou ele pra sair, ela insistiu, ela deixou claro. E, gente, isso acabou confundindo a cabeça do nosso menino. Porque assim, na cabeça dele aquilo não fechava, entendeu? Como que uma mulher dessa vai querer estar comigo? E assim, mesmo aos trancos e barrancos, fugindo, o Diego gostava da Marina. Ela é uma pessoa ótima de se conviver, sabe? Então eles acabaram começando a namorar. E era um namoro muito bom, porque a Marina, ela admirava o Diego, entendeu? Ela valorizava ele, apresentou ele pros amigos, apresentou ele pra família. Foi uma relação, assim, que durou cerca de um ano e meio. Então, eles conseguiram viajar juntos, eles falavam sobre futuro, eles tinham os planos de vida muito alinhados, entende? A Marina queria construir uma família e ela, como, né, inclusive num lugar de pessoa branca, começou a entender como seria construir uma família estando do lado de uma pessoa preta, né? A Marina era muito benquista pelos amigos do Diego, pela família do Diego, era uma pessoa que sabia entrar e sair dos lugares. É, Acho que aqui a gente pode dar um signo, né, pra Marina. Eu sempre gosto de dar signo para as pessoas legais. E eu acho que a Marina, ela seria ali de leão com um ascendente em Sagitário, vai. Uma pessoa extrovertida que gosta de seguir a vida, que tem uma boa autoestima, mas também tá sempre disposta a aprender a entender o mundo à sua volta. Enfim, aqui a gente é muito fã da Marina. Bom, vamos lá. Nesse meio tempo, convivendo com a Marina, o Diego entendeu mais do lugar que a gente precisa fazer caridade, né? Então, a Marina era uma pessoa que estava ali envolvida com vários movimentos sociais e perguntou para ele: "Pô, você não tem vontade de voltar para a quebrada, não só para visitar, mas também para devolver um pouco, mudar a vida das pessoas, igual você teve a sua vida, né, alterada, sua realidade alterada?" E o Diego acabou se inscrevendo em um projeto de voluntariado, em um cursinho popular, para poder dar aulas ali para os jovens que gostariam de entrar na universidade. É, Enquanto essa relação estava acontecendo, a Marina começou a trabalhar a autoestima do Diego. Olha, né? Assim, um relacionamento maravilhoso, porque se você tá numa relação com alguém, vocês dois precisam melhorar. E a Marina, pô, Diego, vamos fazer uma terapia, vamos se conhecer, né? Olha o lugar que você chegou, olha o tanto de dificuldade que você passou e você continua se tornando, né, uma pessoa melhor e tal, etc. E aí o Diego, mesmo muito ressabiado, porque veio de um contexto em que terapia era coisa de louco, você cuidar da sua saúde mental, quando, né, nesse contexto de criação do Diego, é porque você tá maluco. Então, muito relutante, ele achava que isso era bobeira, mas estava ali na quebrada ensinando aqueles jovens periféricos matemática e ciências para que eles pudessem ali sair melhor no vestibular. Enfim, bom, nesse lugar é que começou o problema. E o problema não é você voltar para suas origens, tá, gente? O problema é você voltar para o passado sem entender o lugar que ele ocupa na sua vida. E aí, Diego não tinha ainda certeza se ele merecia estar onde ele estava, sabe? Então,
nesse meio tempo, enquanto ele estava em contato, um contato um pouco maior do lugar que ele veio, ele começou a se questionar se aquelas coisas boas que aconteciam na vida dele não eram coisas temporárias. E aí, ao invés de aproveitar o presente e construir um futuro melhor, o Diego passou a viver esperando o fim das coisas que ele estava vivendo. Porque algo bom jamais poderia acontecer para uma pessoa como ele. E aí ele achava que em algum momento a Marina ia perceber a farsa que ele era. Nesse meio tempo, enquanto ele trabalhava ali aos finais de semana naquele cursinho, ele conheceu a Carla, que também era uma pessoa que tinha ascendido socialmente e que tinha voltado para a quebrada para poder doar o conhecimento que ela adquiriu do lado de fora. E aí, tudo era mais fácil com a Carla. Por quê? A Carla já tinha vivido aquele ambiente, certo? Então, eles tinham as mesmas referências, eles tinham as mesmas vivências, e ele sentia que com ela ele não precisava se provar como ele precisava se provar para Marina. Não tinha pressa, não tinha comparação, só tinha conforto, porque ela era uma pessoa que sabia, né? Ele não precisava contar para ela. E aí, gente, nesse contexto todo, foi ali que o Diego cruzou a linha, tá? Ele traiu. E assim, não é, né, conversando com o Diego, não é uma traição que é porque ele queria mais a Carla, porque a Carla era. Não, aqui a gente nem vai comparar a Carla e a Marina, tá? Eu acho que inclusive a Carla também merece ganhar um signo aqui. Carla, ela é também a Carla é de Sagitário com ascendente em Touro, porque ela gosta de viajar, ela gosta de conhecer o mundo, gosta de fazer as coisinhas dela, mas ela também é uma pessoa muito responsável, muito centrada, que gosta de guardar dinheiro, gosta de comer bem. Então, assim, Carla é uma ótima pessoa também, e a gente não vai gerar comparações. Nenhuma dessas mulheres mereciam estar passando por essa história. Aqui o nosso foco é no Diego, tá? É assim. Eu acho que essa história dói diferente, né? Porque ela não é sobre a falta de amor. O Diego amava muito a Marina. E a Marina amava muito o Diego. Mas o Diego não tinha uma coisa muito importante, que é estrutura interna, entendeu? Tem coisas que o mundo constrói na gente e a gente demora muito tempo para perceber. Só que é nossa responsabilidade desconstruir essas coisas. Leva tempo, mas é nossa responsabilidade. Enquanto isso não acontece, a gente vai sabotar o que é bom, porque a gente tenta caber numa história que a gente aprendeu que é a história que a gente precisa viver, entendeu? E assim, vamos lá, vamos pro final dessa história, tá? A Carla seguiu a vida dela de sagitariana, porque ela gostava super do Diego, né? Não tinha nada contra. Inclusive, eu não confirmei isso, mas eu tenho quase certeza que Carla nem sabia que Diego namorava. E assim, ela gostou e tal, mas ela não queria construir algo sólido, entende? Carla queria viver a vida dela, tava em outro momento, etc. Então foi uma coisa super passageira. Mas o Diego se corroeu de culpa, tá? E aqui, né, eu tô dando todo esse sermão sobre estrutura interna, sobre dor, mas, pô, Diego, tu foi um grande de um babaca. Tu não vai ter signo aqui. Porque assim, babaca, né, gente? A dor, ela explica o porquê a gente age, mas ela não justifica as nossas ações. A gente não é as nossas dores, né? E então, assim, depois disso, ele tentou fazer certo, já que já tinha estragado tudo, né? E contou pra Marina. E a Marina, como pessoa maravilhosa e que sabia de quem ela era, não aceitou isso e a relação deles acabou, tá? Porque assim, quando a gente se basta, a gente não aceita menos do que a gente merece, né? E na boa, Marina não merecia isso. Mas essa decisão da Marina, pro Diego, acabou confirmando o medo dele, porque ele saiu dessa história achando que tinha provado aquilo que ele sempre acreditou, que ele não era suficiente, que ele não era digno de luta, né? E ela tinha acabado indo embora porque ele não era suficiente, não porque ele escolheu uma escolha ridícula e foi um grande babaca, etc. Bom, essa história do Diego, como eu disse, é super agridoce. Mas eu quero fazer um adendo. Eu decidi trazer essa história aqui pra esse espaço porque a gente precisa falar sobre isso, né?
Então, antes da gente dar a nossa nota final pro caos de hoje, vamos falar sério. Eu vou começar devaneando aqui, tá? Mas vamos pensar que o tempo não é uma coisa linear. O tempo, ele é um círculo, sabe? E eu tô falando isso porque é extremamente importante para todos nós olharmos e cuidarmos de todos os nossos tempos. Então, assim, se ele é um círculo, o meu passado impacta diretamente o meu presente, impacta diretamente o meu futuro. Não adianta achar que só porque passou, passou. Não, essas coisas elas acabam voltando, né? Então, um autocuidado não é só você sentar e fazer suas metas pro próximo ano, saber onde você quer chegar, sabe? Saber o tipo de vida que você quer levar. Não, autocuidado também é olhar para o nosso passado. E é assim, olhar para o passado com carinho e com atenção, sabe? Saber que você fez o melhor que você podia com as ferramentas emocionais que você tinha naquela época. É assim que a gente precisa olhar para o passado. É sobre a gente conseguir se perdoar e olhar para principalmente para os nossos erros com certo carinho, porque no final foram eles que moldaram a pessoa que a gente é hoje. Mas também entender que a gente não pode cometê-los pra gente conseguir se tornar a nossa melhor versão no futuro. Lá, e qual é a forma mais fácil que eu vou ter pra olhar pro meu passado? Gente, terapia, né? Você pode ser uma pessoa espiritualizada, você pode procurar terapias holísticas, mas uma boa e velha terapia faz sentido e vai fazer bem. Bom, dito tudo isso, a nota do caos de hoje é um 7 de 10, porque, cara, podia ter sido pior, né? Ele podia ter se tratado, assim. Acho que é uma necessidade muito grande de fazer terapia. Diego, a Marina não foi embora porque você não era bom o suficiente. Ela ficou, ela escolheu ficar todas as vezes porque você era bom. Ela foi embora porque você foi um grande babaca. E é isso. Bom, se você tem uma história que também deveria ter ficado no sigilo, manda pra gente. Eu vou adorar comentar. Um beijo, bom feriado e até semana que vem.